Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui na BBC News, onde a gente entrevista grandes especialistas, grandes profissionais do mercado de investimentos, mercado de capitais do Brasil, que realmente estão transformando esse nosso país, né, em grandes empreendedores. E lembrando também que você pode acompanhar o nosso BMC Talks todas as semanas no seu podcast preferido, na sua plataforma de podcast preferida. É só procurar BMC Talks, né, com o Marco Saravari. E hoje o programa está muito, muito especial, porque a gente vai conversar com uma das maiores gestoras de recursos do país, também especializadas em fundos multimercados, enfim, pessoal que entende muito, muito de cenário econômico, né, uma grande história para a gente conversar, tá? Então a gente vamos ver se já o André já está por aí, para a gente conversar com ele, que é um dos sócios fundadores da Adam Capital, um dos maiores gestores do país. Boa noite, Trem. Tudo bom? Boa noite, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui falando com vocês, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês, né? Primeiro, uma honra estar com vocês aqui, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Mas, André, antes de começar a falar de cenário, de gestão, de gestor, enfim, a gente tem muitos assuntos para falar. A gente sempre gosta também de conhecer, assim como as empresas listadas em bolsa, né? A gente fala muito assim, atrás de um código ali, atrás de uma cota tem uma equipe, tem uma história, tem uma gestão. Então, conhecer um pouco da história do André, né? Assim, a gente conhece muito da história, enfim, de todos os principais sócios, mas falar principalmente do André, como é que chegou na decisão realmente de construir, de abrir a Adam, né, de levar gestão de recursos de vocês, de terceiros. A gente sabe que é uma arte, né, todo dia a gente procurar retorno para todos os cotistas, né, mas como é que foi essa trajetória até chegar à construção da Adam Capital, né? É uma trajetória interessante mesmo, porque normalmente a gente vem de banco, eu especificamente não sou de asset management, mas eu trabalhei muito tempo com o Márcio, que é o sócio principal aqui da gestora. O Márcio, ele trabalhou comigo no Santander, a gente se conheceu no ano 2000, o Santander comprou o Bozano, que era o banco que ele trabalhava, e a gente ficou mais de 10 anos trabalhando junto lá no Santander, e o Márcio saiu do Santander para ir para o Safra, com uma missão bastante complexa, que era fazer um fundo de alto valor agregado para os clientes, onde os clientes iriam abrir conta no banco para poder investir no fundo. Era o Galileu, aquele fundo, foi um fundo que teve um histórico bastante impressionante. Mas o Márcio Carioca, trabalhando em São Paulo já há 16 anos, sempre com o sonho de poder voltar para o Rio de Janeiro. Chegou o tempo onde o track record, mais a experiência, mais a vontade, mais a capacidade de poder tomar risco de montar o próprio negócio começou a ficar mais maduro. Eu já tinha saído do Safra e ficava perturbando o Márcio, está na hora de montar a gestora, e ele achou que lá para 2015 que fazia sentido já começar a botar esse projeto no papel. E a gente começou a desenhar um projeto de fazer um grande produto multimercado, uma gestão de um grande produto, que era o mesmo que a gente fazia já para os nossos recursos próprios e para terceiros também nos bancos que a gente tinha trabalhado anteriormente. E aí surgiu a Adam, né? Em 2015 a gente tinha só um business plan, em 2016 a gente iniciou os fundos, e foi uma trajetória de bastante crescimento, porque o mercado ainda não tinha tantas gestoras independentes. Acho que o Verde estava há bastante tempo já no mercado, a SPX, mas ainda não era essa infinidade de fundos que a gente tem hoje, e a gente nasceu mais ou menos junto com a distribuição independente, onde os bancos que só distribuíam os próprios fundos começaram também a distribuir fundos de terceiros. Isso propiciou que várias gestoras ficassem de fato grandes, porque você descentralizou a distribuição, e os próprios bancos tiveram que ir atrás também distribuindo fundos de terceiros. E aí a gente hoje está com mais ou menos 17 bi sob gestão. São 3 fundos multimercados, mas que basicamente são variantes de uma mesma estratégia, são só volatilidades diferentes, o Advanced, o Macro e o Strategy. São fundos muito similares, basicamente tem a mesma estratégia com níveis de volatilidade diferentes. No caso do Strategy,
ele não faz juros Brasil, mas o restante é todo igual. E a gente tem uma outra família muito grande também, hoje, crescendo bastante, que é a família de fundos de previdência, onde a gente quis colocar tudo que se podia colocar numa legislação mais apertada, que são os fundos de previdência, mas retornos esperados de multimercado, e tem funcionado bastante bem, ou seja, acho que o cliente agora está muito mais disposto a tomar mais risco, e o nosso produto de previdência vem bem de encontro com esse tipo de filosofia. Uhum. O André, só pensando um pouco ali para trás, né, quando você provavelmente estava pensando na gestora ali 2014, 2015, mas talvez até você um pouco crítico aqui, assim, fazendo uma provocação, no sentido assim que, pô, 2014 talvez fosse o pior momento para você abrir uma gestora, né, porque a gente estava ali no pior da recessão, impeachment, enfim, assim, tudo jogando contra o Brasil, né? Por que tomar a decisão de abrir uma gestora independente ali num dos piores momentos recentes, né, da história do Brasil? E também quais foram as dificuldades? Pô, será que a gente tomou a decisão certa, agora é o momento certo? Depois a gente sabe da história, também tiveram anos bons, mas assim, provavelmente agora que você começaram a discutir esse ponto, talvez tenha sido um momento bastante difícil, né, de montar um negócio novo, né? Eu acho que assim, como dava para ver ali que já era um momento importante de transformação, pelo menos da ponta de distribuição, ou seja, a XP já vinha crescendo e mostrando que tinha bastante capacidade de fazer distribuição. A gente veio com parceiros importantes, então a gente teve Credit Suisse, o Itaú, Bradesco, Santander, que a gente tinha feito conversas prévias para testar um pouco como seria a receptividade, e como o Márcio já vinha com um volume bastante significativo lá no Safra, e o Safra não estava aberto para clientes de terceiros, tinha uma certa demanda reprimida. Então, no nosso caso, o cenário econômico podia parecer um pouco desafiador, mas o cenário estratégico ele era muito bom. Cenários econômicos desafiadores nem sempre são ruins, às vezes são muito boas oportunidades de se ganhar dinheiro, ou seja, a gente ganhou bastante dinheiro com cenários desafiadores, o juros estava muito alto, e a gente viu uma atividade bastante fraca, com boa capacidade para juros fechar, tinha um espaço gigantesco para a Bolsa subir, a Bolsa Americana estava muito barata ainda, então, assim, por tipo de tese que a gente gostava, era um cenário desafiador, mas era um cenário com muitas oportunidades. Cenário desafiador, eu digo que todos os anos são cenários desafiadores, ganhar dinheiro não é fácil, então todo ano você vai ter algum desafio aí para alguma pedra para quebrar no meio do caminho. Já a gente chega nesse cenário desafiador, que acho que é o principal assunto, mas falando um pouquinho da estratégia do fundo, como você falou, da casa, da gestão, como é que vocês, falar um pouquinho do dia a dia, né, da gestora, vocês, ali está no site, enfim, está explicado para quem conhece a Adam, conhece bem a estratégia, mas como é que vocês fazem esse equilíbrio, assim, por exemplo, vocês podem, de certa forma, alocar nas especialidades de vocês, em moedas, em juros, em bolsa, mas como é que é feito esse equilíbrio? Por que ter mais bolsa? Quando ter mais bolsa? Quando ter menos bolsa? Como é que é feito esse dia a dia da gestão, né? Então, vamos lá. Nosso horizonte de investimento, ele é de longo prazo, então a gente tenta buscar tendências que são estruturais e que dificilmente vão ser rompidas, a gente chama de são quase inevitáveis. Mas para isso a gente tem que, de fato, equilibrar o portfólio, porque eu não posso ser expulso da posição antes do longo prazo chegar. Então a gente olha, como você falou, esses 3 mercados principais, mas a gente olha um pouco de commodities também, então basicamente bolsas, juros, moedas e alguma coisa de commodities. Nas regiões de países desenvolvidos, então Estados Unidos, Europa, Japão, China, Brasil e os correlatos de Brasil, ou seja, países que têm alguma similaridade com o Brasil, seja pela produção de commodities, seja por ser um emerging markets com um mercado emergente com características similares ao Brasil. E o equilíbrio, a gente gosta de falar que a gente não gosta de fazer hedge. A gente tenta buscar posições que têm comportamentos diferentes no curto prazo, mas que no longo prazo ambas as posições tenham capacidade de ganhar dinheiro e de gerar retorno positivo. Então, eventualmente eu vou ficar comprado em Petrobras, por exemplo, vou dar um exemplo real. A gente gosta de Petrobras nesses níveis,
e, ao mesmo tempo, acha que o preço de petróleo pode cair no longo prazo por uma tendência estrutural e pelo preço que está agora. Então, são posições que se contrabalanceiam. Por exemplo, ficar comprado em Petrobras e ficar vendido no petróleo. Claro que essas correlações não são escritas em pedra, mas se as teses estruturais são boas o suficiente, é capaz que no longo prazo a gente tenha bons retornos com esse tipo de operação, e ao mesmo tempo a gente consegue equilibrar o portfólio para ele atravessar fases mais complexas sem ter essas volatilidades altas no curto prazo. Então a ideia é buscar operações que tenham correlação negativa ou pelo menos sem correlações entre o portfólio, e que o portfólio como um todo ele seja bastante eficiente em cenários diversos. Acho que esse é o ponto principal. Então, eventualmente, a gente faz testes de tamanho de posições, faz testes de outras moedas para ver se o equilíbrio de portfólio funciona melhor em cenário A, B ou C. Então, o objetivo principal é ter ativos que a gente gosta e que podem gerar retorno no longo prazo, mas, ao mesmo tempo, que a combinação desses ativos num portfólio funcione bem. Mas só para uma curiosidade, você tem alguma especialidade dentro do fundo, assim, uma divisão, por exemplo, eu cuido de equity, de juros, como é que funciona isso também junto com o Márcio, né? Historicamente, a gente é bem distribuído na forma de gerar alfa entre os ativos. Então, se você for pegar o nosso retorno de longo prazo, ele está bem distribuído entre ações, juros e moedas, principalmente. A gente não tem uma predisposição específica, nem uma necessidade específica de ficar em determinado tamanho num ativo, ou determinado tamanho no outro ativo, ou comprado ou vendido. Então, a gente, no final das contas, quer olhar um portfólio centralizado e de uma maneira equilibrada no total. Então, a gente hoje tem uma equipe de 14 pessoas na gestão. Esse time está basicamente dividido em algumas áreas. Um pessoal que cuida de equities, a gente faz muito mercado internacional, então a gente olha bastante ações lá fora, índices. A gente tem um time de economia que vai olhar os países e a situação de atividade, a situação macroeconômica dos países que a gente cobre. A gente tem um time de trading e de portfolio management que vai fazer essa combinação funcionar, resgates e aplicações, e todos esses sentam num comitê de investimento e o Márcio determina qual vai ser o tamanho de cada posição para compor o portfólio. Então, assim, a gente não tem books, como algumas casas têm, ou times separados. Aqui todo mundo senta no mesmo comitê de investimento e a gente discute sobre estratégias nos diversos mercados e nos diversos ativos também, com o objetivo único de fazer com que o portfólio fique equilibrado. Ótimo. E falando já da gestão atual, como é que está a cabeça de vocês? Assim, vocês estão mais comprados em ações, enfim, em juros? Como é que vocês estão vendo as oportunidades dos mercados que vocês acompanham? Então, a gente está otimista, principalmente com Bolsa Americana. A gente tem uma posição bastante razoável nos fundos, em alguns setores que a gente gosta. A gente acha que ainda tem valuations bastante bons, então a gente gosta do setor de tecnologia ainda. A gente vem carregando o setor de tecnologia, acho que desde 2012, e a gente ainda acha que tem boas oportunidades de ganho. A gente tem Google, tem Facebook, tem Microsoft. A gente está começando agora, depois dessa correção forte, a montar um pouco de posição em China. Então a gente começou a montar algumas posições em setores de tecnologia também na China, que com essa correção apresentam potenciais de valorização bastante surpreendentes na nossa visão. É um pouco da nossa cabeça achar que o mundo desenvolvido vai se recuperar da pandemia de maneira mais rápida e tem mais capacidade de Banco Central de poder continuar com os fomentos e injetando liquidez do que alguns emergentes. Portanto, a gente tem uma participação muito maior do livro em ativos internacionais do que em ativos brasileiros. E nos ativos brasileiros, que a gente gosta, a gente procura evitar aqueles que têm uma dependência direta de economia doméstica. Então, a gente gosta de Petrobras e Vale, que apesar de serem companhias brasileiras, elas têm uma dinâmica global muito mais relevante, e, portanto, a gente acha que tem uma defesa bastante boa para um cenário de retomada econômica mais lenta no Brasil do que nos outros mercados mais desenvolvidos. Uhum.
E agora vamos, a gente estava falando do cenário desafiador lá no começo, né? Mas como é que você tem visto acho que o movimento dos principais ativos, de todos, assim, vamos pegar fora a Bolsa ou outros ativos internacionais, mas como é que você tem visto o comportamento? Vamos tentar isolar em três aqui, né? Entre a nossa moeda, o real, juros e a Bolsa, né? Mas assim, parece, na minha opinião, assim, parece que os três estão estressados, né? Como é que você está vendo esse movimento de curto prazo, né? Entre os três principais ativos, né? Eu acho que assim, de uma maneira genérica, Brasil está estressado. Se você for olhar, Bolsa Brasileira ainda está em preços razoáveis, mas se você for ver alguns setores ou algumas ações específicas, já com quedas expressivas. O câmbio, na nossa visão, ele, nesses níveis de preço, a gente acha que tem mais potencial de valorização do real do que de desvalorização, mas o que faz o estresse permanecer é que a situação política ainda é complexa, a gente tem um cenário eleitoral ainda bastante duvidoso aqui para frente. Então, assim, a gente até gosta do real, mas a gente prefere, por exemplo, o peso mexicano, que a gente acha que tem capacidades similares de valorização, sem tanto estresse específico, seja político, seja ainda de uma sensação de não resolução de alguns temas políticos e de reformas importantes que precisam ser endereçadas, e que esse estresse político acaba fazendo que as coisas fiquem mais lentas. No caso dos juros, a gente tem uma posição razoável, tanto em juros pré quanto em juros real brasileiro, mas não, na nossa visão não pode ser uma posição gigantesca, porque esse estresse ele ainda vai permanecer. Mas a gente acha que tem prêmio, a gente gosta das NTNBs, a gente acha que a NTNB, além de ter um juro razoavelmente gordo, tem uma proteção inflacionária que talvez seja o grande temor aí de muitos investidores, então essa proteção inflacionária ela vem junto nas NTNBs, mas acho que mesmo no pré, nesses níveis, depois dessas aberturas recentes, acho que tem espaço para ganhos, mas como o cenário não é dado e tão certo assim, vai ter um pouco de dor de barriga nesse meio do caminho, e acho que a gente tem que aproveitar esses prêmios e aproveitar essas oportunidades de ativos em preços, na nossa visão, já razoáveis, mas evitando também os setores que são mais complicados, caso a situação se estresse por mais tempo. Então, no caso de bolsa, a gente prefere as ações que têm mais relação com a economia internacional. No caso de juros, se quiser ser um pouco mais conservador, fica mais voltado para juros real. E na moeda, na nossa visão, a gente prefere não ter posição no real, mas acho que no médio e longo prazo, aguentando os solavancos, é bem possível que o real comece a se valorizar desses níveis em algum momento. A gente prefere o peso mexicano. Tá ótimo. O André, quando você fala de juros, a gente está vendo pelo menos vários vencimentos ali, pelo menos no DI ali, já precificando juros próximo de 10%, ou até mesmo acima de 10%, né? Para a pessoa física, por exemplo, que está olhando ali para os títulos públicos, né? Você tem algum título público em termos de vencimento que seja, entre aspas, mais confortável no sentido de prêmio, relação risco-retorno? É melhor olhar um pouco para os vencimentos mais curtos, ou o prêmio realmente está lá onde existe o risco, né? Onde está mais longe? Como é que você tem visto esse comportamento dos títulos públicos? No pré, eu diria que o meio da curva parece mais interessante na nossa visão. O meio da curva 2023, já os muito curtos, sempre mais difícil de você achar prêmios nos mais curtos, porque o mercado acaba já colocando no preço as expectativas de curto prazo e acho mais difícil ter prêmio nos juros curtos. E na situação atual, também não adianta muito você ficar nos juros curtos, porque você vai ficar sempre na decisão de reinvestimento e na decisão de reinvestimento. Então, acho que para o investidor que tem capacidade de aguentar um prazo maior, as NTNBs longas me parecem um bom investimento. Tem que comprar e não olhar, porque vai balançar no meio do caminho, ou seja, a gente tem um cenário turbulento que não vai se resolver no curto prazo. Então, a gente pode ter ainda solavancos. Mas me parece que um juro que paga inflação mais 4,5%, inflação mais 5%, me parece uma boa coisa de se ter. Tá ótimo. Quando você falou do mercado internacional,
aqui a gente tem visto, não só o mês de agosto, mas o mês de julho também já foi um pouco desse descolamento do Brasil. Você acha que tem alguma possibilidade do Brasil recuperar esse atraso que a gente está, olhando um pouco para a Bolsa, para outros ativos, né? Ou a gente tem argumentos para ter mais volatilidade, essa volatilidade ainda continuar a persistir, né? Olhando acho que para a história, a carreira que vocês também já tiveram, né? Todo esse tempo de história, né? Como é que vocês estão vendo esse cenário um pouco mais de curto prazo? Depois a gente fala de 2022, que acho que é um capítulo à parte, né? Então, eu acho que tem sim capacidade de entrar no eixo, mas vai depender, obviamente, de consecução dessas medidas todas e de um equilíbrio político mais claro. Na nossa visão, é melhor usar risco em mercados internacionais do que brasileiro. Acho que tem oportunidades melhores, por exemplo, na Bolsa Americana do que na Bolsa Brasileira. Acho que setores que ainda têm margens robustas e crescimentos robustos, e de fato são empresas de tecnologia, elas não estão no Brasil, elas estão ou nos Estados Unidos ou elas estão na China. Acho que tem companhias que estão muito baratas. Petrobras a gente acha que aguenta muito desaforo, Vale também. Então, assim, acho que tem coisas de menos risco, mas não são as queridinhas do mercado, porque você hoje quer a capacidade de dobrar o seu dinheiro rapidamente. Então, não é para o Petrobras e para o Vale que isso vai acontecer na cabeça do investidor. Embora a gente ache que a Petrobras tem sim potencial para dobrar de preço. Se Petrobras estivesse em qualquer outro país do mundo que não no Brasil, ela valeria o dobro do preço. Ou seja, você tem aí um medo de intervenção política na Vale, e na Vale não, na Petro, que impede que esses múltiplos sejam similares a múltiplos de companhias que produzem no mesmo custo de produção da Petrobras, que tem a capacidade de reserva que a Petrobras tem. Então, assim, a nossa visão é muito mais um tema de temor político e econômico que possa afetar as companhias brasileiras do que qualidade da companhia. Acho que hoje a gente já vive uma Petrobras totalmente diferente da Petrobras, por exemplo, de 2014, 2015, isso é inegável. E se você for ver por ponto de vista de múltiplo, elas estão mais ou menos no mesmo preço. Então, acho que tem espaço sim, mas na nossa visão, vale mais a pena usar risco de bolsa ou nessas companhias brasileiras que estão baratas ou fora do Brasil. Acho que tem muito boas opções fora do Brasil. Uhum. Tá ótimo. E falando já de 2022, como é que um time de gestão, né, como vocês estão se preparando para 2022? Vocês já estão começando a se preparar? O que pode ser feito? Você acha que vale a pena, por exemplo, tomar já alguma decisão? Enfim, o que espera aí nos próximos 12 meses pela frente, né? Então, a primeira decisão que a gente tomou foi a decisão de reduzir a participação de Brasil normal nos nossos portfólios. A gente acha que nesse nível de risco e de incerteza faz mais sentido um portfólio com ações internacionais ou com ativos internacionais, moedas e mesmo juros internacionais do que Brasil. E vamos olhar a dinâmica de preço, porque se aparecer alguma oportunidade interessante, a gente vai fazer. A gente veio aumentando um pouco agora com essa abertura de taxas, as posições em juros reais, por exemplo. A gente manteve posição em Petro e Vale, porque a gente acha que ainda tem bastante potencial. O real, por enquanto, a gente não tem nenhuma posição, mas se o real começar a ter movimentos que o preço comece a ficar fora de base, que dê oportunidades interessantes, a gente pode voltar a ficar comprado no real, se ele se desvalorizar mais e as exportações continuarem sólidas. Então, assim, acho que agora é uma dinâmica onde você tem oportunidades mais interessantes fora do Brasil do que no Brasil, portanto, o percentual de Brasil no portfólio deve ser menor do que normalmente. Acho que ou pelo menos do que foi nos últimos 5 anos. Porque nós temos um cenário político que é um cenário político complicado, porque o nosso cenário base, que seria uma disputa entre Bolsonaro e Lula, não necessariamente você vai saber qual é melhor. Se você tiver um Lula moderado, pode ser bom. Se você tiver um Bolsonaro muito populista, pode ser ruim. Então, assim, não dá para cravar qual é o cenário ideal. O cenário ideal é um presidente responsável com iniciativas econômicas bastante claras e caminhe para a reforma e para a diminuição do tamanho do Estado, por exemplo. Acho que isso é o que o mercado gostaria mais de ouvir. E por enquanto acho que a disputa vai ser uma disputa bastante difícil de se cravar.
Então, assim, na nossa visão, o mais inteligente é focar nos ativos internacionais, que tem muito boas oportunidades, e esperar essa situação se resolver. Só para terminar a questão das eleições aqui, aquilo que você falou, depois você me corrige se eu estiver errado. Uma sugestão é talvez diminuir a posição, não ficar tão exposto assim no Brasil, mas você acha que pode chegar um momento, né, ou vocês ficarem vendidos em Brasil, ou seja, achar que a volatilidade vai ser tamanha, que os mercados poderão corrigir por conta de uma incerteza tão grande de eleições, ou ainda não temos essa possibilidade, esse cenário, né? Acho que não. Acho que se você for olhar múltiplos brasileiros, eles ainda estão razoavelmente atrativos. Eles deveriam estar mais caros, e deveriam estar mais caros se a situação política estivesse mais endereçada e se de fato a atividade mostrar sinais de força. Acho que agora a gente tem aqui algumas ameaças, a inflação é uma delas, e a própria retomada econômica, voltar com força, uma retomada econômica pós-pandemia, mais medidas políticas interessantes no sentido de reforma, acho que a gente tem mais espaço para subir do que para cair. Acho que é pouco provável que a gente veja, por exemplo, um pessimismo suficiente para gerar uma posição vendida. Se você for olhar um pouco o que a gente fez nos últimos 2 anos, foi ter uma dificuldade grande de achar posições para ficar short. Quando você tem essa liquidez boçal, um pedaço dessa inflação que se gera com um aumento de liquidez é a inflação de ativos, né? Então, assim, todos os ativos estão mais caros do que estavam 3 anos atrás. E isso é muito em função também dessa injeção de capital generalizada que os bancos centrais fizeram. Então, montar posição short com esse movimento de liquidez generalizado no mundo não nos parece uma opção maravilhosa. E, André, quando você fala voltando lá para fora, quando você fala de ativos internacionais, se você puder citar algum exemplo, por exemplo, vocês estão em equity, o que vocês estão comprando lá fora? Depois eu volto com a minha segunda pergunta. Então, a gente tem, como eu te falei, uma posição importante em Bolsa Americana, em 2 setores principalmente. O setor de tecnologia, a gente gosta das ações de tecnologia que tem múltiplos mais ou menos em linha com o múltiplo da Bolsa Americana. Então, a gente não compra aquelas ações de tecnologia que tem múltiplos de crescimento gigantescos. A gente tem Google, Microsoft, Facebook, são empresas que têm margens excelentes e ainda assim um crescimento bastante razoável num múltiplo similar ao múltiplo da Bolsa. Então, a gente gosta muito dessas ações. A gente tem bancos, porque a gente acha que bancos têm 2 características que a gente gosta muito. A primeira é que tem valuations interessantes, os resultados estão aparecendo, mas ao mesmo tempo ela tem uma proteção bastante grande para um cenário inflacionário. Acho que a inflação global, ela é um tema que pode gerar certas incertezas, principalmente para a retomada de atividade, para crescimento, que é um dos combustíveis para que as ações continuem a subir. E bancos têm uma correlação bastante interessante com um aumento de taxa de juros. Então, a gente acha que ela é uma combinação boa de valor com uma proteção no caso de uma inflação aparecer de maneira mais significativa nos Estados Unidos. A gente tem JP Morgan, Bank of America, bancos americanos, principalmente. E, por último, a gente vem montando uma posição em ações de tecnologia na China, é uma posição mais recente, a gente aproveitou essa redução de preço que as ações chinesas tiveram, ou seja, tem ações aí que estão quase 40% do preço da máxima, e a gente acha que tem passado esse ruído de curto prazo, de lei antitrust ou interferência do governo chinês de alguma maneira nas companhias de tecnologia, passado esse ruído, a gente tem um espaço de valorização bastante forte. Então a gente tem Alibaba, a gente tem Tencent, então a gente gosta também dessas companhias de tecnologia, mas que na nossa visão tem múltiplos ainda muito mais descontados do que das empresas americanas. Tem mais risco, mas ao mesmo tempo tem mais potencial de retorno. Beleza. O André, de novo, também com essa volatilidade um pouco uma parte vinda da Ásia, da própria da China, das oscilações também do setor de tecnologia, e agora desse final de semana, com as questões do Afeganistão, vocês mudaram alguma estratégia no portfólio? Tem algum risco de cauda que vocês estão
ficando mais preocupado, enfim, algo que não estava no radar, ou tinha um peso menor, ou não, ainda segue um cenário ainda favorável para equity, enfim, para crescimento global? Como é que você tem visto esse cenário mais de curto prazo? A gente aumentou um pouco a posição em China, que a gente já gostava, e com valuation depois da queda melhorou bastante, então a gente vem aumentando um pouco a posição de China. Acho que assim, o que a gente fez foi ter um acompanhamento muito mais próximo dos riscos potenciais que são aparecimento de inflação, por exemplo, ou de uma situação na China que seja mais grave do que a gente tem de informação até o momento. A gente comprou algumas ações de defesa já há bastante tempo, então a gente achava que o risco geopolítico poderia ser um risco potencial que poderia chacoalhar um pouco o mercado, então a gente comprou algumas ações de defesa para contemplar esse aumento da tensão geopolítica já há mais de ano que a gente tem essas ações. Então, assim, a gente faz pequenos ajustes. O que eu estou buscando são tendências estruturais de longo prazo. E a tendência estrutural de longo prazo, na nossa visão, ainda é um mundo com juros baixos, e mundo com juros baixos são muito favoráveis para ações. Então, ou seja, em linhas gerais, a gente é otimista no longo prazo. Claro que você tem que fazer ajustes de curto prazo para movimentos, por exemplo, como esses mais recentes que a gente está vendo, mas o nosso portfólio ele é balanceado o suficiente para não precisar fazer grandes mudanças. Acho que esse é o ponto principal. Maravilha. O André, só para fechar aqui o nosso bate-papo, você falou falando aqui de Bovespa, que acho que está todo mundo mais familiarizado. Depois eu queria fazer uma outra pergunta um pouco mais da linha internacional, mas falando de Bovespa, né? Você falou muito de Petro e Vale, mas, por exemplo, por que não bancos no Brasil, né? Os bancos lá fora, você falou que tem posição, mas por que não comprar os bancões aqui no Brasil, que tem um peso grande no Bovespa? Enfim, olhando um pouco as ações mais líquidas, mais conhecidas, né? Por que não as outras, que também algumas parecem bastante descontadas, acho que é o caso clássico do setor financeiro, mas tem outras também com múltiplos bastante baixos, né? O setor financeiro brasileiro, na nossa visão, tem preços razoáveis. A gente só prefere os americanos, ou seja, se tivesse que pôr arma na cabeça, provavelmente a gente ia ficar comprado no setor brasileiro. Mas como a gente tem a opção de escolha em mais ativos diferentes, a gente acha que a situação dos bancos americanos ela é um pouco melhor do que a situação dos bancos brasileiros, principalmente decorrente da retomada de atividade dos Estados Unidos ser melhor e mais favorável do que a retomada de atividade aqui no Brasil, e dos bancos centrais americanos conseguirem dar muito mais ajuda para eventuais companhias menores, as pequenas e médias empresas, caso o processo de retomada de atividade engasope em algum momento nos Estados Unidos. Então, assim, a gente acha que se você for olhar preço e capacidade de atividade, a gente gosta mais do setor financeiro americano do que o setor financeiro brasileiro. E com um adicional, que o setor financeiro brasileiro, ele não tem tanta aderência ao aumento de taxa de juros quanto tem o setor americano. Então, assim, essa proteção que a gente ganha ao comprar bancos americanos num cenário de inflação aparecendo, ela não é tão nítida aqui no Brasil. Então, a gente acha que os preços são razoáveis, ou seja, a gente não tem múltiplos absurdos nos setores financeiros, provavelmente tem até múltiplos baixos, principalmente Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, BTG. Acho que os múltiplos são razoáveis, mas a gente acha que o risco é menor de você ter essa posição nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, com potenciais similares de valorização. O banco acabou ficando um segmento meio esquecido aqui. Acho que não é para sempre. Bancos sempre foram muito bons investimentos de médio e longo prazo aqui no Brasil. Acho que a gente está vivendo uma fase de ganância maior, o investidor espera um retorno mais acelerado e está mais apto a ações que têm uma relação de risco-retorno melhor. Então, assim, a gente gosta do valuation, mas prefere bancos americanos do que bancos brasileiros. Tá ótimo. E aí, só para duas perguntas finais aqui. Quando você falou a primeira delas, quando você falou de relativamente ao México a Brasil, você vê o Brasil melhor do que outros pares, né? Por exemplo,
sempre os países emergentes, África do Sul, Turquia, enfim, os comparáveis ao Brasil, ou o Brasil, nesse momento aqui, está relativamente pior do que seus pares? Como é que você está vendo relativo? Você falou do México, mas como é que está em relação a outros pares, né? Não, a gente acha que o Brasil está bem no meio ali mesmo. Assim, o Brasil está mais próximo do México pelo lado positivo de moeda, ou seja, com mais possibilidade de valorização do que de desvalorização. Não fosse esses ruídos políticos e econômicos, provavelmente a moeda estaria mais valorizada. E a gente não gosta, por exemplo, de África do Sul, ou seja, a gente tem uma posição comprada em México, mas a gente está vendido em África do Sul. A gente carregou por muito tempo uma posição vendida em Turquia. Então hoje a gente tem a nossa posição vendida em moedas basicamente concentrada em África do Sul, e a gente, na posição comprada, a gente tem o peso mexicano como a principal, mas a gente também gosta do rublo, a gente também gosta do won sul-coreano, então, assim, a gente tem um portfólio bem equilibrado de emergentes, onde a gente até está mais positivo para a valorização da moeda de emergentes, tirando a África do Sul, principalmente, mas quando você pega o rublo, o peso mexicano, o won e o próprio real, a gente acha que tem uma possibilidade maior de valorização do que de desvalorização, muito em função do nível de preço atual e da capacidade de exportação que essas empresas vão ter caso o mundo desenvolvido entre num nível de atividade que vai consumir essas matérias-primas produzidas por esses países. Então, assim, a gente está, no caso, a sua pergunta de Brasil está mais para lá ou está mais para cá, acho que o Brasil está mais para o lado otimista nesse sentido, não fosse os ruídos de curto prazo, a gente estaria com a moeda mais valorizada, e tem países emergentes pior que o Brasil, sim, a África do Sul é um exemplo. Uhum. Muito bom. E essa era a minha última pergunta aqui, justamente isso, assim, olhando para equity, mais equity Brasil, ações, investimentos em renda variável no Brasil. Vocês continuam otimistas olhando o horizonte de longo prazo? Acho que as empresas estão com bons fundamentos, ou essa volatilidade ainda pode ficar por um bom tempo? Como é que está a cabeça olhando para o investimento de longo prazo, olhando para a renda variável aqui no Brasil, né? Então, já a renda variável no Brasil está mais complicada, né? Porque você tem setores que estão baratos, você tem setores que não estão tão baratos assim, você tem uma dicotomia de precificação muito forte entre casos de crescimento e casos de valor, e onde os casos de crescimento, na nossa visão, tem que dar tudo certo, 100% sem erro, para justificar os preços atuais. A gente já viu alguma correção em muitos casos, ou seja, as empresas que fizeram IPO mais recentemente tiveram já uma correção de preço importante, então, eventualmente, o preço vai deixar a situação mais palatável. Mas acho que para a Bolsa como Bolsa como um todo é perigoso, porque você vai ter setores que têm um nível de risco muito baixo, Petrobras, Vale, por exemplo, tem um nível de risco muito baixo, acho que outros setores, como as empresas de tecnologia brasileira, onde você tem múltiplos muito, muito mais altos, e que demandam um crescimento muito forte e rápido só para justificar o preço atual, essas têm um risco um pouco maior na nossa visão, e a gente prefere as empresas de tecnologia americanas, onde elas já estão mais estabelecidas, precisam provar menos a situação de crescimento, e tem uma situação mais robusta também de capacidade de geração de margem e um risco muito menor na nossa visão. Então, assim, falar de Bolsa brasileira como uma coisa só é complicado. A gente não cobre as small caps, né? Então a gente tem pouca opinião sobre as companhias menores, então a gente nem olha, não faz parte do nosso horizonte de investimento. Então aqui no Brasil a gente basicamente tem 6 ou 7 ações que a gente consegue acompanhar com mais profundidade, porque a gente usa ação como um instrumento de achar que ele faz parte de uma tendência macro que a gente gosta. Então a gente não é profundo conhecedor de casos de companhias ou dos detalhes das companhias, a gente quer casos que sejam casos de tendências estruturais de mais longo prazo. Maravilha. Ô, André, eu queria agradecer muito, antes de terminar, queria que você deixasse um recado final, no sentido assim que a gente teve muita informação nova nessas últimas 2 semanas, lá fora, aqui dentro também, e sempre vem aquela pergunta, pô, será que está na hora de correr para as montanhas, ter o dinheiro embaixo do colchão, ou não? Ainda segue um cenário que a gente consegue ter prêmios, né, em vários ativos, oportunidades, enfim, só para a gente fechar aqui o nosso encontro. Então, eu acho que sim, tem oportunidade. Eu acho que é o momento agora do investidor também começar a olhar não só para o Brasil, ou seja, se você for pegar a economia brasileira como percentual
total de economia mundial, você ter 60%, 70%, 80%, 90% das suas economias no Brasil já não faz tanto sentido, ainda mais agora que você tem instrumentos e plataformas que permitem que você acesse, ou fundos como o nosso, por exemplo, que permite que você acesse ativos internacionais para não ficar com uma posição hiperconcentrada em Brasil, quando o Brasil já não tem mais uma relevância tão grande, tão significativa na economia global. Então, acho que assim, a primeira mensagem é: comece a procurar ativos internacionais ou produtos que façam investimentos em ativos internacionais, porque o Brasil não tem a mesma relevância que a maioria do percentual de investimentos do portfólio brasileiro. Outro tema, eu acho que é o nível de risco, ou seja, a gente viu com essa queda de juros que a gente teve nos últimos anos, um aumento da participação de tomada de risco de todos os investidores. Os investidores hoje estão muito mais tolerantes a risco, mas eles estavam tolerantes a risco no mercado onde estava tudo indo para cima e estava tudo indo razoavelmente bem. E quando você toma risco, você tem esse nível de volatilidade. Então é importante para o processo educacional do investidor também aprender a tolerar essa volatilidade, porque ela faz parte do processo de investimento. Claro que com toda a cautela de ajustar o percentual de risco seja adequado para cada investidor. Cada investidor tem o potencial e o limite de risco que é tolerável para ele. Então você vai aprendendo qual é esse limite de risco. Mas eu acho que a gente vai viver num mundo onde juros vão ser mais baixos no médio e longo prazo, e aquela molezinha que a gente teve durante muito tempo no Brasil de ter juros de inflação mais 10 ou de inflação mais altos números, a gente não vai ter com tanta facilidade. E mesmo a decisão de ficar pré a 10% pode parecer fácil, mas depende da inflação. Então, ou seja, eu tenho que começar a colocar na cabeça que não vai ter mais molezinha de investimento. Então, agora, ou você vai tomar um pouco mais de risco para buscar um retorno maior, ou você vai ter um retorno menor na renda fixa. Então, acho que esse é o cenário que a gente vai ter daqui para frente. É um cenário ainda volátil, e não se esquecer que o Brasil é sempre um país complexo, e que vamos ter surpresas, tanto no sentido econômico, tanto no sentido político, no sentido administrativo, no sentido das companhias. Então, assim, o Brasil ele é um país complexo, e não dá para a gente dizer que é uma surpresa os ruídos que a gente está vendo no cenário político. Esse ruído político ele é praticamente uma constante. Então, assim, isso vai continuar fazendo que a volatilidade do Brasil seja complexa. E espero que a gente coloque, pouco a pouco, o país no caminho das reformas, para que a gente tenha mudanças estruturais de longo prazo que, de fato, façam a economia deslanchar de vez por aqui. Uhum. Muito bom. Pô, André, eu sempre falo que um bate-papo bom passa muito rápido, né? A gente já está chegando nos nossos minutos finais. Queria agradecer muito todo o time da Adam Capital. Deixar o site também de vocês, né? adamcapital.com.br. Lá tem todas as informações sobre os fundos, sobre os sócios, onde você pode encontrar os fundos, né, disponível em todas as plataformas aí. E agradecer todo o time da Adam, sempre muito presente, muito solícito, né? Pô, muito obrigado pelo bate-papo, e vamos marcar mais vezes. Obrigado a vocês, é sempre um prazer falar com vocês. Nós estamos à disposição, e obrigado pelo espaço. O que precisar, estamos por aí. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite, André. Um abraço. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com uma das maiores gestoras e melhores gestoras também do país, né? Focadas em estratégias que a gente chama de multimercados, né? Ou seja, podem acessar todos os principais mercados, tanto bolsa como investimentos em câmbio, investimento internacional que a gente acabou de ver, né? Investimento em juros. O time lá muito, muito bom, experiência gigante, né? Sempre acessem pelo adamcapital.com.br, que é a informação da própria gestora lá, tá? Lá tem todas as informações. E lembrando também que o nosso BMC Talks aqui você pode acompanhar em todas as plataformas de podcast, tá? Escutem quantas vezes você quiser, divulguem, ajuda a divulgar. Só procurar lá BMC Talks com o Marcos Saravá, tá bom? Toda semana tem um episódio novo para você escutar. Marca lá, divulga. No podcast também, tá bom? Mandem sugestões de nomes, de empresários, de gestores, estrategistas, para a gente conversar aqui no nosso BMC Talks, tá bom? Tenha uma ótima noite, já está chegando o final de semana, e a gente se vê sempre toda quinta-feira às 18 horas ao vivo aqui na BMC News, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau!